Sou senhorinha Joana, sou moradora da comunidade Peixinhos, desde que nasci. Desde criança que eu sou envolvida com movimentos sociais e movimentos culturais aqui na nossa comunidade. Sempre tive esse papel, né, de lidar com muita gente dentro do bairro, de conhecer muita gente, de interagir com muitas pessoas dentro desse processo do movimento social. Minha mãe veio do movimento social, então desde que eu nasci que eu estou inserida nesse processo. O povo cuidando do povo. Agentes em ação. Quando chegou a proposta de fazer a formação de agentes populares de saúde aqui na comunidade, a gente já vinha fazendo um processo organizativo aqui no bairro através do MTD, né, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. Então esse grupo que estava integrado na construção do MTD, automaticamente já se inseriu nesse processo de formação dos agentes populares de saúde. A nossa rotina é a gente identificar outras pessoas que têm potencial de se tornar agentes populares de saúde, é a gente encontrar equipamentos comunitários que possa servir de espaço para essas formações, associação de moradores, clubes de igrejas, centros culturais que tem aqui no nosso bairro. Então a gente sempre faz articulação com outras organizações. A gente também está atuando na linha de frente da alimentação, com a manutenção do banco de alimentos, fazendo arrecadação porta a porta, passando em cada rua, em cada casa, pedindo a colaboração dos moradores com alimentos para abastecer o banco de alimentos. E as pessoas que são beneficiadas com esses alimentos, as pessoas que recebem essas doações de alimentos, são aquelas pessoas que também são mapeadas por nós. Ou seja, a gente passa casa a casa fazendo visita, conversando, sabendo como é que está a situação da pessoa. E aí essa situação é desde saúde e a questão econômica, se está com alimento, se não está, se está trabalhando, se não está. Nos dias que a gente está fazendo ações, né, a gente chama de oficina de prevenção, onde a gente vai fazer uma sensibilização das pessoas. Aqui na comunidade, muita gente ainda não entendeu a complexidade do coronavírus, então não vai ser raro você passar pelas ruas e ter aglomerados de pessoas. E aí a gente escolhe justamente esses pontos de aglomeração, onde tem maior número de pessoas, para fazer as oficinas, né, de sensibilização. Aí a gente já está com o nosso material que a gente usa, que é o quê? Uma bacia, água, sabão em barra, um coloral e um saquinho de trigo, que é o material que a gente usa para fazer essa oficina. E aí o trigo, ele vem para simbolizar o vírus, o tamanho do vírus, né? O coloral é para dar visibilidade, já que o vírus a gente não vê, então a gente interpreta através do coloral, né? Para visualmente a gente identificar que o corpo está contaminado pelo vírus. E aí, nesse processo de pedagogia popular, né, assim, usando metodologias simples, com conteúdos que as pessoas compreendem na comunidade, a gente vai fazendo toda uma formação. Vamos lavar a mão, aí todo mundo diz, mas a gente já sabe lavar a mão, moça, todo mundo aqui lava a mão. A gente diz, então vamos lá, venha cá um voluntário para me mostrar como é que lava. E não é raro às vezes, né, que se pula algumas etapas. A gente meio que padronizou ali 7 etapas de lavar a mão, que vai higienizar de forma correta. Então lava a palma da mão, lava o punho, lava entre os dedos, os polegares, lava as unhas. E no final é sempre um saldo muito positivo, né? As pessoas dizem, eu aprendi, eu achava que eu sabia isso, mas eu não sabia. Veja, eu não sabia que lavava a unha desse jeito. Olha, moça, eu pensava que podia esfregar a máscara, mas não pode, só tem que deixar de molho. Então a gente faz todo esse processo lúdico, né? E a depender do público, quando é criança, aí a gente já usa as brincadeiras populares, né? Os ditos populares, para as crianças entenderem o processo. Popularmente, a gente leva as informações para as pessoas nesse processo, né, de oficina, para tentar fazer um processo de conscientização delas. E geralmente nesse processo também a gente faz a distribuição da máscara, que é confeccionada por essa rede de costureiras do próprio bairro. Os agentes populares de saúde têm atividades quase que diárias no acompanhamento das famílias, mas o projeto foi além do atendimento porta a porta e juntou comunicação e mobilidade para abrir ainda mais o diálogo com a comunidade. Se equilibrando em duas rodas, os agentes defendem o acesso de todas e todos ao direito humano, à comunicação e passam pelas ruas e vielas com informações importantes para a comunidade, que também podem salvar vidas.
A bicicleta da saúde foi um meio, né, que a gente encontrou para que os agentes populares de saúde conseguissem atingir as comunidades. Como todos sabem, tem comunidade que tem umas vielas muito fechadinhas, então o carro não ia entrar. E a bicicleta foi uma alternativa para que a gente pudesse tanto acompanhar os nossos agentes de saúde e comunicar dentro de cada comunidade, né, alertando sobre a prevenção do coronavírus, né, a questão de quem precisar de ajuda, coloque lá o seu pano vermelho na janela, entendeu? Então, o meio é toda a comunicação que a gente encontrou para que os agentes populares de saúde não chegassem só na comunidade, mas que eles também fossem ouvidos por muitos. E a bicicleta da saúde, né, traz essa questão da iniciativa solidária de geração de renda, trazendo o pessoal em situação de rua, que se alimentam dentro do projeto aqui, para uma capacitação, tá? Esse pessoal, além de se capacitar, vai também nos ajudar a fazer a manutenção das bicicletas que estão sendo doadas para a campanha da Bicicleta da Saúde, que é um braço que a gente encontrou que reflete na comunicação dos agentes dentro de cada comunidade que essas bicicletas vão estar atingindo. Então a ideia é exatamente essa, né? Até não só dar o alimento, mas também também na parte pedagógica, trazendo esse pessoal em situação de rua para uma capacitação dentro do projeto, nesse caso aqui o da Bicicletas da Saúde. Um elemento que teve a sua importância bastante debatida nesse momento de pandemia foi o uso da água. Muito se falou sobre a importância de lavar as mãos e os objetos. Mas será que todo mundo tem acesso à água regularmente? Quando você olha para o planeta Terra, a água é algo que tem maior quantidade de água. Boa parte dessa quantidade de água é água salgada, então da água disponível, ou seja, da água doce, de toda a quantidade de água, mais ou menos 1% de toda a água é água disponível. E o Brasil é um país super privilegiado nesse campo. O Brasil tem 13% de toda a água doce do planeta. Grande parte desse percentual fica na Amazônia, ou seja, a Amazônia fica com 68% de toda a água do Brasil. O Nordeste fica com 3% dessa água, ou seja, quando você olha para a região semiárida, isso é bem menos, é 2%, um pouco mais do que isso. A água tem vários usos, né? Então tem água para irrigação, a maior parte da água do Brasil, inclusive do planeta de forma geral, quase 70%, 75% é para irrigação. E uma outra parte é para consumo humano. Mas quando a gente trata sobre abastecimento humano, que é o que interessa para a gente nesse debate, a gente precisa considerar três coisas: fonte, tratamento e distribuição. Ou seja, como é que está isso? Então, quando a gente olha, e essas três questões, elas servem para todos os lugares, tanto para as cidades como também para a zona rural. Então, estamos falando de uma região que tem pouca água, então a fonte muitas vezes é um problema. Mas mesmo assim, você consegue ainda ter água. E você precisa então transportar essa água, ou seja, tirar essa água dessa fonte e levar até as pessoas. E precisa tratar. E aí, esse é o grande problema quando a gente olha para as cidades. Boa parte da população não tem água, ou seja, não tem água em casa, tem até o cano, mas a água não chega na torneira. Todo mundo fala de água, ou seja, se fala que para o coronavírus as pessoas precisam lavar as mãos, as pessoas precisam tomar banho, precisam lavar suas roupas, lavar suas máscaras. Mas como fazer isso para uma população que nem tem água, que não acessa a água em momento nenhum? Nós temos duas realidades, uma é a realidade da cidade e outra é a realidade do campo. Quando a gente olha para o meio rural, sobretudo para o semiárido brasileiro, nós somos 1.700.000 famílias, nós estamos falando que vivem no campo 9.500.000 pessoas. E muitas dessas pessoas dependem, a fonte de água é a chuva. E essas pessoas guardam essa água basicamente em cisternas com capacidade de 16 mil litros para beber. E hoje a gente tem no semiárido 1.200.000 famílias que já têm água, que tem cisterna, inclusive, do lado das suas casas. Mas você tem pelo menos 350.000 famílias que não têm água, que não têm cisterna e que não existe nenhuma política, inclusive, nesse campo, porque essa ação de cisterna o governo federal parou. Ou seja, as famílias não têm mais como acessar isso. Quando você olha também para o semiárido, olhando na perspectiva da produção de alimentos, nós temos 200.000 famílias com algum tipo de tecnologia de água para produção.
mas você ainda tem aí umas 800 mil famílias que não têm água nenhuma nesse período. Se você olha para as escolas rurais, você tem 7 mil escolas com cisternas, mas você tem uma quantidade muito grande de lugares sem água. Essa é a realidade do meio rural. E quando você olha para o meio urbano, aí a situação é infinitamente mais difícil. A ONU fala que as pessoas, para ter segurança hídrica, ou seja, para ter água para tomar banho, água para lavar roupa, água para beber, água para os usos domésticos, você precisa de 110 litros de água por dia. Boa parte da população não tem 5 litros de água, não tem 1 litro de água. Boa parte da população não consegue sequer garantir água para beber. E mesmo quando consegue garantir essa água, a qualidade é uma qualidade questionável. Ou seja, são águas contaminadas e as mais variadas formas de contaminação. Contaminação biológica, contaminação física, contaminação química. Então, muitas vezes o acesso à água é um acesso que leva à morte. Essa é uma realidade muito comum. Quantas e quantas crianças não vêm a óbito justamente por ingestão de água contaminada, ou seja, por uso de águas que não têm a menor qualidade, que não têm a menor condição. O que fazer então? Como garantir que as pessoas tenham acesso à água? Uma estratégia que é pouco usada nas cidades, mas poderia ser muito mais usada, a gente poderia trabalhar muito mais com isso, que é o acesso da água de chuva, ou seja, estocar água de chuva. Em cidades grandes, a água de chuva, quando chove, é um problema, ou seja, como transformar então um problema em uma solução? Então nós precisaríamos, na verdade, começar a ter mais estruturas para guardar água nas cidades. Você já poderia pensar em fazer tanques, em fazer cisternas, em fazer estruturas que pudesse guardar, e não apenas estruturas para as famílias, ou seja, o próprio Estado, as prefeituras, as secretarias, as companhias de água, no caso de Pernambuco, a Compesa, um conjunto de outras iniciativas para garantir água de chuva para essas populações. E nós precisamos montar uma estratégia, ou seja, você precisa planejar. Então, quando eu olho para uma cidade, você tem bairros, você tem ruas, então como é que está essa situação? Como é que o poder público, como é que se pensa na perspectiva do planejamento, da garantia de água para essas pessoas? Porque todo mundo sabe, ou seja, a conta da água ela vem todo mês, mas a garantia da água não. E esse é um debate importante que a gente precisa fazer com as pessoas. Garantir água é um direito, a Constituição brasileira, inclusive reformada, diz isso, todo mundo tem direito à água. Então, mas como garantir essa água e como garantir essa água nesse período? Como garantir que as pessoas tenham direito, tenham acesso a essa água? Como garantir que as pessoas possam lavar suas mãos? Como garantir que as pessoas possam tomar banho, fazer seu asseio e se proteger contra o coronavírus? Então, a água hoje é uma questão de saúde pública e todas as pessoas precisam ter esse direito garantido. Movimentos contra o coronavírus. O Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens militantes voltada para a luta social em busca da transformação estrutural da sociedade brasileira. O Levante organiza os jovens nas periferias, universidades e escolas, agitando, formando e organizando a juventude por meio da cultura, cursinhos populares pré-vestibular, movimento estudantil e várias outras atividades. O Levante se propõe a ser o fermento na massa dos jovens desse país para a construção de um projeto popular para o Brasil. Conversar agora um pouco com vocês sobre a campanha Nós por Nós, que o Levante Popular da Juventude vem realizando. Essa campanha de solidariedade Nós por Nós, ela está inserida dentro da campanha Mãos Solidárias e também da campanha Periferia Viva. Essa campanha Nós por Nós vem muito na pegada da juventude ser uma ponte de quem precisa de ajuda e de quem quer ajudar. E aí a gente vem realizando essa campanha de solidariedade em diversos territórios e nacionalmente. Aqui no estado de Pernambuco, a gente centralizou a nossa campanha em 2 atividades centrais. A primeira é levar informação às pessoas. A gente observou que, principalmente nas periferias, uma das maiores dificuldades é a falta de informação. As pessoas não conhecem a Covid-19, as pessoas não sabem o que está acontecendo e não recebem uma informação correta. Então, pensando nisso, a gente realiza uma primeira ação que é levar a informação de qualidade e correta a essas pessoas. Então, nós fizemos uma colagem de lambes, tiramos alguns dias para fazer essa colagem nos territórios,
e principalmente onde a gente está realizando as atividades aqui em Pernambuco, no Morro da Conceição. E aí nesse LAMB a gente tem informações de orientações de saúde e também se disponibilizando para poder ajudar no auxílio emergencial, no cadastramento e no recebimento desse auxílio. A nossa segunda ação central é a distribuição de cestas básicas. Nós, aqui no Morro da Conceição, temos um trabalho da Podemos Mais, onde nós temos um curso pré-ENEM, onde trabalhamos com jovens, um curso pré-ENEM popular. E aí a ideia também foi inserir essa galerinha junto com a gente na distribuição. Então, com a ajuda deles e com os nossos militantes, a gente conseguiu realizar já diversas distribuições de cestas básicas no Morro da Conceição. A gente entende que essa campanha de solidariedade, a gente conversa com as pessoas, a gente tenta fortalecer os vínculos, a gente tenta formar aquelas pessoas, entender a realidade para poder fazer um trabalho integral com aquelas famílias. E para além do território do Morro da Conceição, também estamos realizando essas distribuições em outros municípios aqui do nosso estado de Pernambuco. Nós estamos abertos, nós estamos continuando precisando de doações, então acompanhe nossas redes sociais e aí quiser ajudar, quiser contribuir, é só dar um oi lá na gente e chegar junto, porque se eles lá não fazem nada, nós fazemos por aqui, é nós por nós. O que a história nos conta? Meu nome é Branque Buca, eu sou professor de História da Universidade Estadual de Feira de Santana e eu quero compartilhar com vocês o que a história nos conta, falando um pouco sobre a varíola e as epidemias de varíola, várias epidemias que atingiram o Brasil e também as Américas. Obviamente, na história da humanidade, a varíola é uma doença recorrente e as epidemias de varíola são muito graves. A doença é causada por um vírus. O vírus se chama Paxvirus variolae. E esse vírus provoca dois tipos de doenças, duas manifestações. Uma mais grave, chamada popularmente de bexiga, a gente também pode chamar de varíola maior, e outra menos grave, chamada popularmente de alastrim, que podemos chamar também de varíola menor, e ela é mais branda e mata menos. A varíola é uma doença com um período de incubação relativamente longo, entre 10 a 14 dias. Quando começam a aparecer os sintomas são febre, mal-estar, dores de cabeça, dor nas costas. 2 dias depois, aparecem erupções na pele, depois no rosto, nos braços, nas pernas. São primeiro protoejas que depois evoluem para pústulas, que são bolhas com pus. Essas lesões depois vão se unindo no corpo, formando carreiras de pústulas. E aí a gente chama isso de bexiga de canudo. E em seguida, se evolui para o caso mais grave, aparecem hemorragias na pele, hemorragia nas mucosas, e a pessoa falece entre o 5º e o 6º dia. Os espanhóis que vieram para as Américas trouxeram a varíola, e a varíola foi utilizada como arma biológica para dizimar os exércitos astecas, por exemplo, e para, de alguma forma, devastar os incas. A história da varíola no Brasil, ela começa na ilha de Taparica, na Bahia, em 1563. Ela chega em São Paulo, mata 30 mil índios. Em 1559, devasta o Rio de Janeiro, fazendo 3 mil vítimas, entre indígenas e também negros. E os negros deram um apelido para a varíola, Beceba-Iba, doença maligna. Se a gente pensar a abordagem da varíola, sua importância é tão significativa que a gente tem uma abordagem literária da varíola. Na obra Teresa Batista Cansada de Guerra, Jorge Amado chama a varíola de bexiga e fala da varíola devastando bairros miseráveis e relata literariamente o descaso das autoridades com os mais pobres e a precariedade do serviço de saúde. Se a gente pensar, portanto, na varíola como padrão para refletirmos políticas públicas de saúde, da mesma maneira que o coronavírus, que transmite, que contagia com a doença chamada de Covid-19, o caso que ajudaria a perceber como enfrentar uma doença dessa é o caso da varíola, porque a varíola também era altamente contagiosa,
tinha um índice de mortalidade bem significativo e exigia, quando houvesse algum tipo de contágio ou contato com alguém contagiado ou infectado com essa doença, uma quarentena. Ninguém era poupado da varíola. Obviamente, a miséria trazia, em relação à varíola, um caráter mais perverso, porque os bairros mais populares é que eram mais devastados pela varíola por causa das péssimas condições de higiene. Logo, a gente pode perceber que a epidemia ensina uma coisa, que se nós também tratarmos o isolamento social como algo que não deve ser obedecido por gente mais pobre, por causa das suas condições econômicas, naquela divisão social da varíola, de pobres mais atingidos e bairros pobres devastados, e ricos que podem fazer isolamento social protegidos, isso se repetirá agora com a Covid-19. A consciência que não havia nas várias epidemias de varíola na extensão da história do Brasil, nós já temos tempo suficiente para termos construído essa consciência para que agora nós nos preservemos da doença de agora, Covid-19, usando exemplos da doença de outrora, a doença chamada de varíola. Bem viver. Olá, meu nome é Jussiane, sou nutricionista, estou aqui para falar um pouco sobre essa pressão social por um corpo perfeito. Será que ele existe? Bem, esse corpo perfeito, ele surge no momento que a gente tem práticas de atividade físicas diárias e quando a gente busca também uma alimentação mais saudável. Atualmente, o nosso discurso em buscar fórmulas mágicas, ela tem se mostrado que não existe. Por isso que uma alimentação saudável, livre de agrotóxico, com menos corante e conservante, é uma garantia de ter um corpo mais saudável. E esse corpo mais saudável, ele acaba sendo perfeito, porque a gente começa a compreender que o corpo perfeito é aquele que a gente se sente bem, é aquele que a gente está bem com a saúde. Então, essa pressão social de um corpo perfeito, ele vem um pouco reduzindo. A gente vem observando que existe vários corpos perfeitos, desde que você tenha uma boa escolha alimentar e que você pratique exercícios diariamente. Meu nome é Maria Brasil e estou juntinha com o pessoal da Luta da Terra. E vamos hoje fazer, que eu dei o nome, de Panela da Terra. Os nomes a gente vai inventando, criando, parece poema, né? Nome de prato, é como se fosse poesia. Panela da Terra, que lindo! Panela da roça, que bonito! Então vamos lá na panela. Os ingredientes. Hoje eu usei feijão verde, que chegou na sexta hoje. Tá bem cozinhadinho esse feijão verde. Mas se não for verde, usa qualquer feijão, experimenta. Feijão da roça, farinha da roça ou farinha de mandioca, né? Como querer chamar, que também é da agroecologia. E agora vamos amassar bem amassadinho esse feijão. Então é importante que seja bem machucadinho, bem cozinhadinho esse feijão. E a farinha da roça é bom que seja aquela farinha fininha, né? Toda farinha de roça de agricultores familiares é aquela, geralmente é essa pomada que a gente chama, né? Ela é mais, parece uma farinha fina. Se quiser colocar uma pimenta, se não tiver muita criança para comer, depende. Você pode colocar aqui pimenta, pode colocar um pouquinho de manteiga. Eu estou fazendo só o feijão com sal, certo? Então, mas isso aqui é opcional. Alho cru dessa massa. E faz uma bolinha. Vamos abrir a panela. Para fazer a panela, vamos colocar nesta panelinha arroz com girimum cozido. A gente coloca um ovo, uma folhinha de coentro,
Pode botar um ovo, 2 ovos. Coentrinho, para ficar bonitinho. E vamos encher ela com esses recheios aqui, que é o que eu escolhi. Você escolhe também o seu, tá? Fica à vontade. Vamos botar aqui, que é tomate, coentro, cebolinha com salzinho. E o ovo. Bem pequenininha. Tá faltando só o ovinho. Olha aí, gente. Nosso prato de hoje, a nossa comida de hoje, com tudo da agroecologia do MST, Movimento do Sem Terra, trazido por alguém, outro alguém plantou, outro alguém cuidou. Então são pessoas que vêm nesse caminhar, nos trazendo até nós chegar à nossa mesa, né? Agradecendo muito as possibilidades de nós termos a comida na mesa hoje. Então, bem fácil. E vamos criar, inventar, fazer com o que tem também em casa.